Bruxo Mago Negro. Bom, gente, como prometido, eu vim falar sobre Preto Velho. Para falar sobre Preto Velho, eu preciso que vocês entendam o que é o Preto Velho. Porque se eu disser para vocês que o Preto Velho, que a maioria deles não é preto e nem é velho, vocês vão rir, com certeza vocês vão rir. Se eu disser para vocês que a prova disso que eu estou falando está na origem da Umbanda fundada por Zélio Fernandino de Moraes, e ali vocês têm um exemplo claro do que eu vou falar agora, e aí vai ficar mais fácil compreender. Mas para que você entenda isso, eu aconselho a vocês a fazerem leituras. Eu tenho aqui, e não é livro religioso, não, é livro de história. Vocês têm que ler livro de história. Eu tenho aqui toda a coleção, tá? A Escravidão, que é do Laurentino Gomes, tá? Eu tenho aqui, ó, do primeiro leilão de cativos em Portugal até a morte do Zumbi dos Palmares. O volume 2, a Corrida do Ouro de Minas Gerais até a chegada da corte de Dom João no Brasil. E o último deles, que é o volume 3, que é da independência do Brasil até a Lei Áurea. Por que que é importante ler estes livros? Que não são de religião, são de história. Porque se vocês lerem esses livros, vão chegar à conclusão que se Preto Velho chega hoje na Terra, deve ter 3 ou 4, porque os escravizados não chegavam a uma idade como se apresentam hoje nas terreiras. Quando muito, se chegava a 50 anos. A lei do sexagenário, que libertava aqueles escravos que chegavam, aqueles escravizados que chegavam aos 60 anos, é uma lei mentirosa e falsa. Ninguém chegava a essa idade. Eram raríssimas as pessoas que conseguiam chegar a essa idade. Mas então, como é que temos tantos pretos velhos trabalhando? Eu poderia citar 2 livros para vocês lerem, que aí são livros religiosos, que é o Aruanda e o Tambores de Angola. Todos 2 vão trazer a explicação para vocês daquilo que eu estou falando. Mas uma forma simples de entender isso, sem ler esses livros. Olha, Bruxo, eu não quero comprar esses livros. Como é que eu posso ter a certeza da informação que tu estás me dando? Bom, uma das formas é pesquisar o nascimento da Umbanda. Ah, Bruxo, eu sei que as pessoas dizem, mas já existia Umbanda. Não, calma. Existiam manifestações de espíritos de caboclos, de espíritos de pretos velhos, de índios, de Exus. Tudo isso já existia. Isso é incontestável. Isso desde os primórdios da humanidade. Mas como religião organizada é fundada por Zélio Fernandino de Moraes. E quando o Zélio Fernandino de Moraes, com 16 anos, manifesta o caboclo das 7 encruzilhadas, e isso até hoje é motivo de debate, pela frase que ele disse, que para mim não há caminhos fechados, e isso é uma frase muito mais de Exu do que caboclo, e com o nome de 7 encruzilhadas, provavelmente ali estivesse um Exu que se apresentou como caboclo, talvez até para não assustar. Algumas pessoas dizem que o Zélio Fernandino de Moraes, com 16 anos, já havia frequentado macumba no Rio de Janeiro. Existiam casas de macumba no Rio de Janeiro. Macumba é muito antiga. Já existiam essas manifestações. Mas com 16 anos ele não poderia ter um entendimento. Poderia até frequentar, mas ter um entendimento não. Então estamos diante de algo real, de uma manifestação pura. E quem é que se manifesta ali? Bruxo, tu já falou e todo mundo sabe, caboclo das 7 encruzilhadas. Ok. Mas uma das pessoas que estavam nesta reunião, na Federação Espírita de Niterói, hoje é São Gonçalo a região. Se vocês não sabem, o Brasil joga fora a sua história. A primeira casa de Umbanda do Brasil, ela foi destruída. No lugar foi construído um supermercado. E vocês não veem falar disso. Ninguém fala sobre isso. Eu já fiz um trabalho sobre isso, não vou fazer de novo. É triste
saber que a nossa história, a história dos umbandistas, né? Eu já fui umbandista, foi jogada no latão do lixo. E que vocês escutam por aí que a fundação da Umbanda é do dia 15 de novembro de 1908. E se eu disser que não é? E se eu disser que eu concordo que quem fundou a religião de forma organizada foi o Zélio Fernandino de Moraes, mas eu disser que a data não é essa? Vocês vão dizer que eu estou errado, mas a data não é essa. Porque o espírito se manifestou numa casa kardecista. E ele disse que no dia seguinte ele estaria fundando a religião de Umbanda na casa do Zélio Fernandino de Moraes. E é aí que é feita a primeira sessão, o primeiro trabalho. Então não é no dia 15, é no dia 16. Tá? Quando é aberto realmente como sessão de Umbanda, ainda feito no sistema de mesa, mas é no dia 16 e não no dia 15. Só curiosidade. Mas quem é que se manifesta ali? É um caboclo? Não, é um padre. Procurem sobre a vida do padre Gabriel Malagrida. É o padre que se manifesta. É um padre que cuidava de índios e que depois foi embora, voltou para a Europa. Lá foi condenado por heresia. E depois de sua morte, vem se manifestar em terras brasileiras e fundar aqui uma religião. Se vocês procurarem isso e conseguirem entender que o Espírito se manifesta da forma com que ele quer e se apresenta da forma com que ele quer, porque esse é o grande segredo da Umbanda, de guardar o seu nome, porque o seu nome não é importante. Por isso que usam nomes de caboclos, por isso que usam nomes de preto velho. Mas nem todo preto velho foi um escravo que morreu velho. Nem todo caboclo que se apresenta foi um índio. O caboclo das 7 encruzilhadas era um padre. Procurem estudar sobre isso, porque quando entenderem sobre isso, vão começar a entender o resto. Vão começar a entender que o mundo espiritual é um só e que os espíritos se apresentam dentro de cada espaço da forma que é necessária para que as pessoas acreditem e que eles possam transmitir a sua mensagem. Eu poderia falar dos espíritos que se manifestam dentro das igrejas, mas isso eu vou deixar para um outro trabalho. Mas pensem, eu leio livros de religião, eu já li muito. Hoje eu leio livros de história para poder entender o que está acontecendo. Vou trazer um vídeo para vocês sobre o nascimento do culto livre. Já falei do culto livre? Já. E vou explicar para vocês por que é que o culto livre está nascendo e por que é que eu tenho certeza de que ele vai se firmar. Vai se firmar. E quanto a isso eu não tenho dúvidas. Porém, algumas pessoas estão puxando para si o comprometimento de serem os líderes do culto livre. Se isso acontecer, o culto livre morre antes de nascer. Mas eu venho falar disso em um outro trabalho. Mas pesquisem Padre Gabriel Malagrida e vão encontrar a história verdadeira de quem era o caboclo das 7 encruzilhadas. E aí vão conseguir entender por que eu estou dizendo que nem todos os pretos velhos são pretos e são velhos. Meu abraço a todos vocês.